Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. O Senhor tem trazido à frente Joel 2. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Jesus. Santo é o Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo Deus, Senhor. Santo Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Se todos encontraram, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O dia de trevas, dia de tristeza, dias de nuvens, dias de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes, como grande e poderoso qual é o seu tempo. Antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. Diante dele o fogo consome, atrás dele a chama abrasa, e a terra diante dele é como o jardim do Éder. Atrás dele é um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama do fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como tinadura da panela, como valente correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um aos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um no seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade e correrão pelos muros, subirão as casas pela janela, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem poderá sofrer? Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim a todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio para irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Até aqui.
Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Não sabemos o que o Senhor vai querer falar conosco, mas por certo o Senhor tem um recado para dar para a sua igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbes todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nessa noite quer falar com a sua igreja, porque agora, daqui em diante, Ele vai começar a se usar do seu exército para falar com aquele povo, para que eles possam temer ao Senhor, para que possam ser abertos os seus ouvidos, para que no dia do juízo ninguém tenha por inocente, e cada um o Senhor vai começar a se usar pela sua palavra, por sua voz, vai tremer a terra, e muitos vão olhar para esse povo e vão ter medo, vão ver como um grande exército preparado para a guerra, como está escrito aqui, como tinadura da panela. Todos olharão com pavor e saberão que aqui existe um povo que serve a Deus, e proclamarão a verdade do Senhor na terra. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Dia de trevas, dia de tristeza, dias de nuvem, de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes, como um poderoso, qual é o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. E a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que aquele que está à frente do Senhor, que está andando nos seus caminhos, é como está escrito aqui, é como um jardim do Éden. Tudo o Senhor faz belo, tudo é bonito, mas para aquele que vira as costas para o Senhor, para aquele que não segue os seus mandamentos, é um desolado deserto. Tudo se enegrecerá, tudo ficará escuro, não haverá prazer, não haverá contentamento, mas aqueles que estão de puro e sincero coração na minha presença, esse a cada dia mais verão a beleza da minha santidade, verão a beleza da minha obra, a cada dia mais se maravilharão das obras que eu farei no meio de vós. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. O seu parecer é como um parecer de cavalos, e correrão como os cavaleiros. Como um estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, com ruído de chama, de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse povo ordenado para o combate, o Senhor trouxe para essa terra. E aqui está se replicando o que aconteceu lá em cima. E aqui o Senhor começará a desbloquear dentro de cada um de vós
o poder que está em vós, e cada um de vós seguirá ao mandado do Senhor. Todos farão conforme a vontade do Senhor, e o exército do inferno começará a correr, ficará com medo das obras que o Senhor vai fazer no nosso meio. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como estinadura da panela. Como valente correrão, como homens de guerra subirão nos muros, e irá cada um no seu caminho, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um no seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E essa espada é a palavra do Senhor. Todos que aqui estão, por essa mesma espada, seguirão, serão arremetidos para outro lado do monte, e ninguém se ferirá, porque a espada é do Senhor, a palavra é do Senhor, e cada um seguirá a essa mesma palavra, essa mesma espada, e ninguém tocará no seu próximo, mas seguirá cada um na sua carreira, no propósito que foi chamado para essa graça. Cada um de vós tem uma missão aqui, e cada um de vós tem que começar a exercer a sua missão. Foi chamado para um propósito, e esse propósito vai começar a se cumprir na vida de cada um. Então estejam preparados para aquilo que o Senhor vai começar a fazer no vosso meio. Estejam com o vosso coração quebrantado perante o Senhor, para que a glória do Senhor possa tomar cada um de vós, e nada seja de vós e seja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pela janela, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão o sol, e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. Glória a Deus, aleluia. Vou começar a se usar dos meus valentes para proclamar a minha verdade, a minha justiça, tudo que está escrito nesse livro, para que os ouvidos deles comecem a tinir, para que eles comecem a se amedrontar das obras que eu vou fazer, pois esses dias está chegando, e chega o momento de eu começar a tocar a buzina, e vós tem que seguir aquilo que eu vos mando. Não importa o que eles vão pensar, muitas das vezes as palavras que eu vou mandar aqui, às vezes não é para pegar em ninguém que está aqui, mas é para que o povo lá fora ouça o juízo de Deus, porque pela minha palavra eles serão julgados, e no dia do juízo eles não terão desculpa do seu pecado. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra sobre o dia do Senhor. É grande e muito terrível, quem poderá sofrer? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e em grande beneficência, e se arrepende do mal. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Essa parte também toca a nós, irmãos, porque muitas das vezes o Senhor vem falando por suas palavras, naquilo que devemos melhorar na sua presença, e muitas das vezes nós começamos a vacilar na presença do Senhor.
e às vezes não damos uma certa importância que o Senhor está exigindo de cada um de nós, pois a obra que o Senhor quer fazer conosco é muito grande e é necessário que nós estejamos junto a Ele, estejamos humilhados aos seus pés, estejamos perto dEle, para que o Senhor venha se usar de cada um de vós e nós possamos estar com o nosso coração voltado inteiramente ao Senhor, para que o Senhor venha se usar, para que quando o Senhor se usar não haja nada de nós mesmos, mas seja tudo o Senhor, e todos nós reconheçamos que tudo provém dEle. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes o Senhor vem avisando por suas palavras e vai dando tempo, mas chega um momento que não tem como mais o Senhor segurar. E aí o Senhor precisa falar rispidamente, precisa falar com um tom mais enérgico, pois é a nossa alma que está correndo risco. Então nesse momento o Senhor começa a apertar nós, para que nós vamos se enquadrando na sua palavra, para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer de nós. Glória a Deus, aleluia. Cada um de nós procuremos colocar o coração nisso, estar de coração e alma na sua presença, pedindo para o Senhor nos limpar a cada dia, para que nós não servamos de impedimento para o Senhor, pois o Senhor operará e ninguém impedirá, mas é necessário que nós estejamos na sua presença em humilhação, estejamos firmes, para que nós possamos também resplandecer a luz nesse mundo, porque às vezes a nossa atitude às vezes não corresponde com aquilo que o Senhor vem mandando por suas palavras, e o Senhor quem vem cobrando essa parte de nós. Vós sois observados pelo mundo, e eu quero que vós estejam 100% dentro da minha palavra, para que o vosso adversário não tenha com que vos acusar, para quando eu começar a usar a vossa boca, eles possam se calar e possam sair correndo da vossa presença. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não quer nada de proibição dessas coisas, o Senhor das coisas do céu. O Senhor quer a proibição daquilo que desagrada ao Senhor. Ele quer um jejum de estarmos próximo do Senhor, para que nós não tenhamos nada a se distrair, não é da nossa vida lá fora. O Senhor quer que estejamos na santidade, estejamos conforme a sua palavra. O Senhor não coloca peso em ninguém, mas porém Ele quer que cada um estejamos, não venhamos dar escândalo na sua obra, porque isso envergonha o Senhor, isso aí traz desagrado ao Senhor, e o Senhor fica muito triste com isso e quer que nós possamos estar enquadrados na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Congregai os povos, santificai a congregação, ajuntai os anciãos da congregação, congregai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua tâmara e a noiva do seu tálamo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. O Senhor está comandando tudo. O Senhor só acontece aquilo que o Senhor quer. Mas não, tem coisas que dependem de nós. Tem coisas para o Senhor trabalhar na nossa vida, depende da nossa humilhação, depende de nós enxergarmos aquilo que estamos desagradando ao Senhor e possamos se humilhar para Ele poder fazer nossa vida. Muitas das vezes nós vamos se acomodando
por todos os mistérios que o Senhor já revelou, mas o Senhor quer que nós estejamos sempre humilhados na sua presença, mesmo sabendo de tudo que o Senhor nos revelou, mas que estejamos com o nosso foco em vencer e desafiar o nosso adversário, para que no dia ele possa nos recompensar, porque nada que nós falarmos aqui pode comparar aquilo que o Senhor fará na nossa vida, pois é muito além das nossas expectativas. Nós não podemos nem mensurar, por mais que o Senhor já abriu muitos mistérios na nossa vida, não podemos mensurar o que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Então vamos estar nessa mesma comunhão, estarmos firmes no Senhor, pois o Senhor tem grande amor por sua igreja, e Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar, e a sua obra está chegando a um ponto em que o Senhor começará a se usar de cada um de vós, e é preciso estarmos 100% com o Senhor, não se distrairmos com essas coisas dessa vida, para que o Senhor venha cumprir a sua palavra. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor tem dado, Deus seja louvado. Glória a Deus.